nos abençoe. É bom estarmos aqui, né, para mais uma oportunidade. E reservando esse tempo, isso é algo assim imprescindível para nós na caminhada, um tempo para estudo. É quando a gente aproveita exatamente a casa, escola. Ela cumpre suas funções, a casa. É um hospital, é uma escola, é uma oficina de trabalho. Muitos de nós chegamos buscando esse hospital, muitos militamos já na oficina de trabalho e outros nos integramos e usufruímos desse momento escola. Quando a gente tem a oportunidade, então, de receber as lições e assimilar as lições é altamente importante, porque toda lição, né, que chega para nós, obrigado, é uma oportunidade de aprendizado, né, que nós temos. Os objetivos da nossa caminhada. Entre os objetivos, a gente destaca a evolução. A evolução é tema central da doutrina espírita. Entre os temas dos princípios que fazem base da estrutura da doutrina espírita, o progresso, a evolução é um desses princípios. Por isso, nosso tema, não há retrocessos. Nós nos inspiramos exatamente no Livro dos Espíritos, quando fala da marcha do progresso. E também tivemos assim uma inspiração grande para a montagem desse trabalho, numa obra que eu adquiri ela agora há pouco tempo, foi no mês de outubro. E logo no início, um dos primeiros capítulos dessa obra do nosso irmão Robério, ele é de Muriaé, pelo espírito Abel Gomes, nós encontramos esse capítulo e nos interessamos muito, né, pelo conteúdo do Não Há Retrocesso no capítulo. Então, o título desse livro é Em Busca do Equilíbrio. Então, já gostei muito do título, né, porque nós estamos em busca desse equilíbrio. Né? Quem não passa por seus momentos de turbulência emocional, turbulência física, reveses de ordens diversas, isso nos afeta, nos desequilibra. O nosso emocional cai, vai lá embaixo, e com isso vem uma série de outros problemas, a ansiedade, talvez o mal do momento, que nos atrapalha a ter aquela noite de sono tranquila, harmoniosa, em paz, dias tranquilos, dias alegres. Como é desagradável, como é ruim, né? Quando a gente baixa aquela alegria, nada nos traz contentamento. Podemos ir para uma praia, podemos estar no futebol, podemos estar nesse ou naquele local, né? Se a ansiedade nos tocar, nada nos preenche. Mas quando a gente está bem, qualquer coisa está legal, seja o mais simples ambiente que for, situações corriqueiras, mas nós estamos bem. Então essa é a busca pelo equilíbrio, né, que a gente vai trabalhar baseado aí nesse capítulo. Nós gostamos muito, e essa passagem do rico e do Lázaro, anotação de Lucas 16, 19 e 31, Lucas, né, um dos evangelistas, discípulo de Paulo, aceitou o chamado de Paulo quando o ouviu na praça pública. A princípio, o doutor Lucas, que era médico, desdenhando da mensagem de Paulo. Quem é essa pessoa incômoda, falando em voz alta? Mas quando Paulo, naquele determinado dia, ele fecha na sua preleção, a sua pregação, ele começa a andar exatamente para se aproximar de Lucas. E além de tudo, vem para o meu lado, se aproxima de mim. Paulo começou a conversar com Lucas, o doutor Lucas, quando Paulo começou a falar da mensagem do Cristo e da forma que ele falava, do conhecimento que ele expressava, porque era um doutor da lei, uma pessoa de alto nível, de intelectual. Então já encantou de pronto Lucas, né, que reviu o seu pensamento a princípio e foi se aproximando, se aprofundando, e se tornou um grande estudioso do Cristo,
teve em Maria, mãe de Jesus, aquela que orientou, que passou muitas informações, é um dos evangelistas, né, que deixou a mensagem do Cristo para nós. Mas essa passagem, ela tem algo assim, né, que me chama muita atenção. Só revendo rapidamente a passagem do rico e do Lázaro. Existia lá o rico, né, que se vestia de púrpura e linho, luxo, num palacete, cercado de servos, tudo de bom e melhor. As suas portas, então, lá na rua, lá fora, o mendigo, Lázaro, que visava saciar, pelo menos com as migalhas que viesse a sobrar da casa do rico. Mas nem as migalhas, pelo menos, eram doadas, né, para aquele faminto, para aquele sedento. Mas o tempo foi passando, naturalmente vai passando, findou a vitalidade física de ambos, retornaram à pátria espiritual. Na pátria espiritual, a posição se inverteu, por mérito, naturalmente. O rico estava numa posição maltrapilha, parecendo aí um mendigo, muito mal acompanhado, num ambiente fétido, e o pobre estava numa posição elevadíssima, muito bem acompanhado, bem apessoado fisicamente. O rico desesperado pela situação que estava vivendo. Se dirigiu a Abraão pedindo o amparo, o apoio do pobre para saciar a sua sede, a sua fome. E ele foi orientado que o momento impedia essa possibilidade, dada a distância, o abismo entre ambos. Não é um abismo por acaso, o abismo espiritual, dada a construção de cada um, os objetivos da vida. E depois de pedidos diversos, uma das colocações que ele pediu para que enviasse um emissário para avisar os parentes deles, os irmãos, né, como as coisas se davam na continuidade da vida. E é dito a ele que os entes dele já tinham Moisés e os profetas. Então foi dito, orientado a ele, que a mensagem já estava à disposição de todos. É a mesma mensagem que chega para nós, que nós temos a mensagem. Nós temos mensagens diversas, mensagens de Joana de Ângeles, maravilhosas, mensagens evangélicas, para nós podermos refletir, ensinamentos diversos que nós temos. Então ele foi dito a ele, você já tinha mensagem, como eles lá têm, porque envia o emissário. Não adianta enviar o emissário, eles não vão acreditar nesse emissário, porque não tem uma estrutura para acreditar nessas situações. Então ela cabe em nossa análise, porque dada essa trajetória que nós fazemos, olha só, uma vez conquistada a razão, o espírito, a princípio simples e ignorante, continua a sequência da lei de evolução. E uma das questões logo iniciais aqui do livro, aí vem a pergunta, tem que trocar de óculos. Olha só, quanto tempo o princípio inteligente gasta para se transformar em espírito? Aí Abel Gomes responde, quase 2 bilhões de anos são necessários para o princípio inteligente percorrer as estradas do reino mineral, vegetal e animal, candidatando-se à sua transformação em espírito. A natureza possibilita a construção milenar que forja os valores e as conquistas individuais. Então, gente, para nós entrarmos na condição espiritual e começar a conviver na condição hominal, 2 bilhões de anos. Quando nós chegamos nesse estágio, naturalmente, olha só quantos passos nós já demos. Eu não sei aqui identificar para vocês o autor, mas eu recordo que li ou ouvi algo, né, que diz que nós temos em torno de 900 encarnações. Então são muitos passos que a gente precisa dar. Por isso, a cada passo, nós vamos galgando degraus, avançando em conhecimento e amor. Esse é o objetivo.
valorização intelectual, conhecimento que nos preenche, nos traz respostas. O conhecimento é importante. Não existe retrocesso em nossa caminhada. Então todos vamos adiante. O momento está muito turbulento, as coisas estão muito difíceis. Nunca vivemos tempos como os atuais. Já vivemos sim tempos piores. Convivemos sim com muitas coisas desagradáveis, agressividade. O momento é turbulento. Essa globalização, essa coisa, né, dessa agitação, todo esse movimento, nós percebemos algo diferente. O salto que se deu tecnológico e muitas conquistas outras que se dão, a convivência de nós mais antigos, alguns um pouco mais antigos do que eu, caminhando aqui na encarnação há mais tempo, a gente imagina as dificuldades. Mas nós caminhamos nessa evolução. Eu citei o exemplo, anotei o exemplo de Maria de Magdala, porque Maria de Magdala, né, se tornou uma grande trabalhadora do Cristo, mas as informações que nos chegam, que a princípio aquela mulher belíssima fisicamente, né, já de uma condição também material, financeira, volumosa, mas mesmo com tudo aquilo, talvez conquistado por sua beleza, de forma dissoluta, ela sentia um vazio em seu coração. Algo faltava para preenchê-la, exatamente o que eu falei inicialmente, para fazer com que ela curtisse tudo aquilo, né, de forma feliz, harmoniosa, com serenidade, em paz. E ela foi encontrar, depois de contatos, com alguém que indicou o Cristo, ela encontrou Jesus Cristo. Ao encontrar Jesus, olha só, o salto espiritual. E o detalhe, gente, que houve a queda material, tá? Vertiginosa. Porque quando chamada na via pública por um leproso para conhecer exatamente lá o Vale dos Leprosos, ela foi conhecer, nunca mais saiu. E lá ela falava da mensagem do Cristo, da mensagem do amor, da sobrevivência espiritual, da imortalidade, que nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. E eles não permitiam mais que ela saísse de lá, e nem ela queria mais, porque foi tocada profundamente, né, por aquela oportunidade. Segundo, né, alguns autores, nos nossos dias, contemporânea nossa, ela retorna aí no traje de Teresa de Calcutá, dando continuidade a todo esse trabalho. É Madre Teresa de Calcutá, aquela que o repórter, em um determinado dia, ao chegar lá na instituição de saúde, né, que ela gerenciava, quando o repórter entra, porque foi designado para fazer uma grande reportagem com ela, ele já se assustou só de observar aquele ambiente de leprosos, de rancenianos, consumidos, né, pela doença. E ele já se assustou com o cheiro, as figuras, imagina. E ele falou: irmã, eu não faço isso nem por 1 milhão. E ela replica: eu também não, eu faço por amor. Não existe retrocesso. O retrocesso material é algo, o retrocesso espiritual é outro, muito mais grave, muito mais dolorido. Em outra situação a gente fala de público. Então tudo isso que a gente vai conversando, porque cada encarnação é oportunidade ímpar de nos adequarmos, então de se adequar aos desígnios do Pai de amor. Paremos para pensar sobre. A princípio não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Não precisamos de mudanças drásticas, abrir mão de amizades, mas a gente vai se adequando gradativamente. É um trabalho íntimo que a gente vai realizando, não é um trabalho exterior, um trabalho lá do nosso íntimo. E dando continuidade ao nosso raciocínio, a perversidade do homem é muito grande. Questão:
785, Livro dos Espíritos. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele recua em vez de avançar? Então a gente começa a fazer uma observação dos momentos de hoje. Às vezes temos essa impressão mesmo, né? Mas Kardec já perguntou, fez esse questionamento, lá naquela oportunidade, né, para a espiritualidade. A gente vê essa turbulência, às vezes as pessoas, no Rio de Janeiro eu não vou, tá demais, ou não pode fazer isso, ou fazer aquilo. Situações pelo mundo afora. Aí fica essa pergunta de Allan Kardec, e vem a resposta: engana-te, observa bem o todo, e verás que o homem está avançando, uma vez que começa a compreender melhor o que é o mal, e que a cada dia reforma os seus abusos. Porque há essa necessidade de reformar os abusos, de eliminar aquelas coisas que são negativas em cada um de nós. É lógico, gente, porque o mal, ele grita muito, nós já temos essa definição. O mal não tem limites. Então junta ali 10, 20 pessoas em meio a uma multidão, cria todo um estardalhaço. Vai-se numa comunidade, numa favela, algo assim, a maioria das pessoas são pessoas de bem, todos trabalham, são pais e mães de família, saem de manhã para trabalhar, arduamente, mas uma minoria gera um problema tão grande, né, que parece que todo ambiente é de pessoas daquela mesma escala. Mas as pessoas, à medida que angariam conhecimento e evoluem, trabalham tudo isso. É preciso que haja excesso do mal, ainda coloca a espiritualidade para Allan Kardec, para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas, né, que precisam ser realizadas. Então, quando o mal chega, as coisas graves, a gente está vendo os dias de hoje, né, não é a informação chega do desequilíbrio ambiental que a gente está vivendo, a área gelada degelando, podendo gerar problemas nos oceanos, e dada exatamente ao desequilíbrio, os problemas e doenças diversas, endemias, pandemias, né, que se dão, tudo isso precisa ser revisto. O que a gente está produzindo também, né, com a nossa mente, autônomos, né? O que a gente está lançando onde nós estamos, ou lançando em nós mesmos, naturalmente lançando no nosso lar, na comunidade, no ambiente que a gente lida. É para reflexão. Voltando à resposta de Abraão ao rico da parábola, porque é um ensinamento de todos os dias no caminho comum. Já tem Moisés e os profetas. Gente, a mensagem que a gente ouve, as orações que a gente realiza, nós temos realmente buscado colocar em prática? A gente fala sempre em paciência, nos dê paciência, nos dê harmonia, compreensão. Gente, isso não é uma palavra, não é uma conversa jogada fora, não. A gente está aqui dentro de uma conversa descontraída, tranquila, uma conversa séria, baseada nas escrituras que chegam para nós. Então a gente está buscando realmente, fica aqui, que bacana, que momento legal, que hora bacana que eu lá passei, mas chega lá em casa, a mesma coisa de sempre. Na via pública, a mesma agressividade, o mesmo rompante, o mesmo jeito de ser antigo. Estamos pensando em trabalhar essas coisas? A gente fala em orgulho, né, em egoísmo, as chagas da humanidade. Então nós temos buscado trabalhar tudo isso em nós, para a gente poder estar bem. Aquela agressividade que a gente tem às vezes, responde às pessoas grossamente, fere as pessoas com o nosso jeito às vezes agressivo, grosso de ser. Nós temos parado para fazer uma reflexão sobre isso, pensando no tema. Não há retrocessos, mas o que eu estou trabalhando e fazendo realmente para mim não retroceder. Se bem que a definição chega que nós não retrocedemos, a gente pode ficar estacionado. Tem determinados irmãos que dá a impressão que eles estão realmente retrocedendo.
Mas ninguém retrocede. O que já foi conquistado em um determinado momento, isso permanece, isso fica. Mas muitos, de repente, ficamos estacionados. 30 anos, 40, 50, 100 anos, 80 anos. Não trabalhamos, não mudamos nada. Temos, como foi dito para o rico, a mensagem. Observe a mensagem. É só observar a mensagem que foi respondido, né, para o rico. Então, inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Estamos aqui, o chamado chega para a gente de várias maneiras. Uns vêm porque querem realmente respostas, outros vêm, repito, por necessidades espirituais. E o problema espiritual, ele é pior do que o problema físico, né? Porque não tem remedinho médico que resolve. Então a gente é chamado, se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam quais lhes convém aos interesses essenciais. Então a mensagem é falada, mas a gente faz uma filtragem na nossa maneira de ser. A gente quer adequar, ajustar a mensagem para termos uma determinada desculpa, justificar, vamos colocar assim, o nosso jeito de ser. Quando a gente tem que buscar compreender a mensagem. Por isso, ouçam-nos. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então nós começamos a estudar esse capítulo lá no Allan Kardec, toda quarta-feira eu dirijo esse grupo. Hoje também eu dirijo o grupo de mediunidade, vai dar tempo. Começa às 7h30. Amanhã nós estudamos o Evangelho. Começamos a estudar o capítulo 8. Gente, olha o chamado desse capítulo. Bem-aventurados, a mensagem do Cristo, os que têm o coração puro, porquanto verão a Deus. Então Jesus falou, felizes os que têm o coração puro. Então, se Jesus falou que nós seremos felizes com o nosso coração puro, olha a mensagem aí. Nós já temos a mensagem. É trabalharmos a limpeza do nosso coração. O coração é o órgão que representa o que? Os sentimentos. Então, todo sentimento que nós observarmos que é um sentimento negativo, trabalhemos a eliminação desse sentimento negativo. Repetindo, nós não queremos, vou insistir, harmonia, paz. Como diz a mensagem, até na abertura do meu programa, todos os dias, ajude-nos a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-nos a arte de tirar pequenas férias. Tranquilidade, respiração. Colocar o pé no chão em vários momentos. Tem colocado uma dica lá esses dias, legal, fazer o aterramento. Colocar o pé no chão. Se tiver oportunidade de fazer isso várias vezes por semana, faça. É o aterramento. Absorver essas energias boas, esse contato direto. Porque a gente fica no concreto, de tênis, sapato, não faz essa indicação, não coloca em prática. Então nós veremos a Deus, gente. Chegar a esse ponto, nos aproximar, é algo que vai nos preenchendo. Esse capítulo, Kardec utiliza-se dessa anotação de Mateus, deixai que venham a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se lhe assemelham. Então a comparação da pureza do coração da criança, né? Quem convive com criança em casa, né? Que é aquela paixão nossa, igual eu tenho minha netinha lá em casa, agora vai fazer um mês, chegou o netinho também, e a gente vai adquirindo aquela paixão, aquele amor. Então a gente sabe muito bem da pureza de uma criança, né? A gente zanga às vezes, dá até lá um beliscãozinho, um salavanco, põe no castigo. É sua neta? Sua avó não faz isso com você não, né? Te dá uma zangadinha de vez em quando? Ah,
Aí você chora, não tá chorando mais não? Mas quando você chorava, depois você perdoava a vovó rapidinho, né? Então tá bom. Então a criança é assim, nós não. Se alguém falar algo conosco, nos agredir, gente, se bobear, a gente passa uma existência inteirinha. Não gosto desse cara. E atravessa a rua. A quem aqui atravessa a rua de vez em quando? E vem aquele chato. Eu já ia atravessando a rua esses dias, gente, vi uma pessoa. Aí o que eu falei? Não vou atravessar a rua, o que eu estou falando é o que eu tenho falado. Mas tem uns que de vez em quando não dá vontade de atravessar a rua. Falei, não, mas vamos manter firme. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Mas tem horas que realmente vem determinadas pessoas, mas olha como é que nós somos. Então que tal nós trabalharmos essa purificação do nosso coração, né, para a gente não precisar atravessar a rua quando vier aquela figura que a gente não gosta. A gente encara, dá uma respirada, bom dia. Se não responder, então é pior ainda, né? Tem que falar bem, bom dia! Eu tenho uma meta de uns 50 bom dia por dia. Fico na frente da loja, bom dia, bom dia, bom dia. Mas tem gente que passa aqui na gente esbarrando, ó. Um bom dia, né, gente? Dá um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma maravilha. Então, é o trabalho que nós temos que realizar em nós. Então, esse trabalho como uma criança. A purificação do nosso coração. Constrói o edifício da evolução de andar em andar. Porque as coisas serão gradativas. Não adianta a gente querer ser Madre Teresa. Você é uma Madre Teresa de Calcutá. Você é um Chico Xavier. Você é uma Joana de Ângeles. De uma hora para outra, não. Para se chegar naquele ponto, a gente vai trabalhando, subindo degrau por degrau. Então hoje eu já consegui passar sem atravessar a rua. Opa, que beleza! Gente, já é uma conquista. Já consegui, né, olhar para a pessoa pelo menos. Daqui a pouco a gente vai trabalhando, mas o que a gente faz? Oração, pedindo apoio para a gente vencer essas coisas, né, para a gente ter mais humildade naquela determinada situação. Eu estava para trocar o carro, né? Meu carro era um carro melhor, vou trocar para um carro mais simples, porque eu estou precisando dar uma ajeitada nas coisas financeiras. Aí eu fiquei orando bastante para me ter mais humildade, porque o pessoal me via com carrão, né? Agora vai me ver com um carrinho mais modesto. Mas é uma verdade que eu vivi esses dias. Até para trocar do carro o mais bonitão para um mais modesto. Mas humildade, por que não ter um carro mais modesto? Isso é motivo para nos trazer infelicidade, gente? Porque sabendo que tem gente que não dorme. Ah, não, meu carro de 140 por um de 40 perde o sono. Então, trabalhar essas coisas, conversar com Jesus a respeito dessas coisas, né, que a gente tem, ele vai nos ajudar. Nós receberemos apoio, porque a gente, construindo o edifício da evolução de andar em andar, vencendo as limitações do desequilíbrio com esforço contínuo no bem. Em posição social, o espírito pode recair, que é retroceder. Que a gente estremece, a gente todo, né? Só de imaginar que as coisas vão complicar financeiramente, que eu vou ter que abrir mão disso, daquilo outro. Não é fácil, não. É complicado. Quantos casos a gente tem de pessoas que tiram até a vida porque teve um revés financeiro? Então, estrambelha. Mas lembremos lá do caso marcante, uma das figuras mais marcantes aí da história da humanidade, de Maria de Magdala. Então ela caiu por escolha própria dela, materialmente, financeiramente, mas cresceu espiritualmente. Não é que a gente precisa, é o exemplo dela, não é que a gente precisa todo mundo cair materialmente para fazer o bem. Não. Porque tem outros casos. Jesus, olha só, ele pediu ao moço rico para abrir mão de todos os seus bens financeiros. Observe, para Zaqueu, gente, que era muito mais rico do que o moço rico, Jesus não pediu para ele abrir mão. Porque ele era gerente
ou o prefeito, vamos dizer assim, o gestor financeiro da cidade mais rica da região, que era Jericó. Seria uma São Paulo. Então todo o dinheiro passava para o Zaqueu. Mas Zaqueu mostrou para Jesus que também fazia bom uso do dinheiro que ele geria, que ele dividia. Tem duas obras, Boa Nova é uma delas, o outro Primícias do Reino, se eu não me engano, Primícias do Reino, que conta essas histórias nos bastidores. Então para o moço rico Jesus pediu, mas para Zaqueu Jesus não pediu. Porque ele expôs para o mestre o que ele já vinha fazendo, mas como publicano, cobrador de imposto, era odiado, aliás, é até hoje, né, gente? Ao Pix, hein? Mas cuidado com esse assunto do Pix esse dia. Hoje eu aprofundei um pouco mais. Então, a posição social, né, pode haver essa queda. Mas se nós estivermos bem, o objetivo não é a felicidade, gente? O que é que você quer na sua vida? Primeiro objetivo, todo mundo vai levantar, eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Então o objetivo é trabalhar essa felicidade. Para a gente alcançar essa felicidade, né, para a gente estar bem, nós precisamos, então, trabalhar esse íntimo nosso. Porque é muito ruim quando a gente está mal. Agora, recentemente, né, por motivos diversos, eu tive uma queda emocional muito grande. Eu vou até em psicólogo, apesar de estar lá dirigindo o estudo, e faço isso, dirijo o grupo de obsessão, dirijo outro grupo mediúnico, a gente traz a palavra, mas tive uma queda na alegria, tá entendendo? A alegria baixou. Então a gente foi buscar apoio, e quando é assim, vamos buscar apoio profissional também. O homem é orgulhoso, né? Aí você vê lá a fila de pessoas numa terapia psicológica, 80% ou mais mulher. Não, quem sou eu para isso? Não. Mas temos que ir lá. O apoio chega e ajuda também para a gente, ajudar a gente a entender as coisas. Então a forma de conhecer as oportunidades do caminho, então essa queda às vezes tem a sua importância. Pare para fazer uma meditação sobre, uma reflexão. As suas aquisições morais, porém, nunca se perdem, gente. O que a gente construir espiritualmente, o que a gente construir moralmente, isso jamais nós perderemos. São os bens imperecíveis. Joana de Ângeles, Encontro com Harmonia. Olha só que outro título que a gente está buscando. Esse Diante das Circunstâncias é meu. Quando renasce em um ninho de paz, mais facilmente se lhe estruturam as perspectivas de triunfo. Então, se o espírito renasce, chega num lar equilibrado, de harmonia, com uma vovó bacana, né, para dar aquele apoio, facilita, essa estrutura facilita. Por isso que às vezes a gente nem cobra de tantas pessoas. Eu recordo um tempo atrás, um rapaz entrou lá em casa e levou minha bolsa. Tinha os cheques, até relógio de pessoas que eu tinha arrumado, tinham 2. Gente, mas no desenrolar do caso, aí quando eu fui à delegacia e eu comecei a ouvir o depoimento dele, aí o escrivão, delegado, o escrivão ao lado, ele anotando, foi questionando: cadê seu pai? Ah, não vejo meu pai, não sei quantos anos, menor de idade. E a sua mãe? Ah, minha mãe já morreu. E você mora onde? Não, eu moro por aí, não tem casa. Eu fiquei na casa dele, porque a casa da frente estava em obra, eu vi que dava para me passar a noite na casa. Quando ele saiu de manhã, naquela época a gente não trancava a porta não, isso tem uns 15, 20 anos, ou mais um pouquinho. Não trancava a porta lá em casa, não saía, ia embora. Não tinha grade, não tinha nada. Já tem mais de 20, né, gente? Mais um bocadinho. Então, ele foi falando tudo aquilo. Eu já comecei a chorar, gente, só no depoimento dele. Como é que eu vou ficar com raiva? Sinceramente, como que eu vou ficar com raiva? Eu não consegui ter raiva nele. Quando ele começou, então, a dar esse depoimento, e no final, quando assina aqui, gente, quando ele borrou o dedo para dar assinatura, aí que a lágrima... Ô, doutor, sai daqui que você está me atrapalhando. A lágrima desceu, não consegui ter uma mínima raiva, né, daquele
Irmão, tudo sem estrutura, despreparado. É lógico que a gente não vai ficar passando a mãozinha na cabeça. Mas a criação, ao contrário de outros, né, que tiveram toda a oportunidade, o lar equilibrado em todos os sentidos, harmonioso financeiramente, pessoas buscando o evangelho, a boa mensagem, ajudaram no encaminhamento, na educação acadêmica, em outras situações mais. Então isso facilita. Eu coloquei a figura 1 e 2, uma dessas figuras fala, eu agradeço, né, por ter reencarnado num lar espírita, inclusive, onde me deram toda a estrutura, todo o encaminhamento, aconselhamentos, eu fui assimilando as coisas, então isso facilitou e muito a minha vida, por toda a estrutura oferecida. Mas quando, em situações opostas, o martírio se lhe esculpe no inconsciente, em expressões de ressentimento e medo, olha só, ódio e humilhação, perdendo o sentido elevado da existência pelo qual se desinteressa, fugindo para estados doentios, mórbidos da personalidade. Então são várias as situações. Esse é o exemplo desse rapaz, né, que cometeu esse assalto. A gente tem outros exemplos quando a gente coloca, deixa eu ver aqui se está próximo. Esse aqui é o último pedido. E esse vídeo eu colocaria, mas nós vamos deixar para outra oportunidade. Então, esse último pedido é de um rapaz condenado à cadeira elétrica, pena de morte. Então, a mãe dele, apesar, gente, olha só, de todas as possibilidades financeiras, foi criando ele muito mal. Desde novo, as babás eram todas substituídas por qualquer detalhe. Nas escolas, eram trocas diversas e em muitas das situações ela impunha lá o seu poderio financeiro para demissões de professores, tudo defendendo o filhinho. Uma criança muito difícil, complicada, na escola, em todos os ambientes. E essa complicação, ela foi acompanhando o crescimento dele. Quando na pré-adolescência começou já a ter outras amizades, um pouco mais de liberdade para brincar, os problemas foram sucedendo, violência, brigas na rua, e ela sempre defendendo. Quando o pai se manifestava, ela ainda o agredia. 15, 16 anos, primeiros casos de envolvimento com droga. Em seguida, primeira prisão. Mas as contemporizaram e tal, e ela, aquilo gerou um desgosto tamanho no pai que ele veio a desencarnar, infartou, quando foi comunicado daquela situação. E a situação só foi se agravando, gente, se agravando, se agravando. Envolvimento com drogas, daqui a pouco o primeiro homicídio e situações outras mais, que foi se avolumando. E homicídios outros, situações complicadíssimas, até que foi condenado à pena de morte. E no último pedido, ele pediu para dar um beijo na mãe. Quando ele se aproxima da mãe para dar o beijo, ele morde a bochecha dela e arranca a bochecha em pedaço. E disse para ela, talvez se a senhora tivesse me corrigido desde os primeiros momentos, eu não estivesse numa situação como essa. Então, não é a situação financeira que pesou, mas é a situação de caráter mesmo, de jeito de ser, de encaminhamento, o não entendimento da busca da harmonia, o entendimento da necessidade do progresso, do crescimento. Espera um pouquinho. Não estou entendendo isso aqui, não. Isso aqui é o vídeo que a gente faz para circular esse vídeo. Mas vamos deixar o vídeo para outra. Infelizmente. Então ninguém evolui dentro do que Joana de Anjos nos traz, nesse encontro com a harmonia, nessa busca da harmonia,
sem esforço, vai ficar marcado no nosso encontro de hoje, e disposição, que precisa ser tido. Disposição, esforço. Nesse esforço desenvolve-se o sentimento de amor. Então a gente vai desenvolvendo, trabalhando tantas coisas boas, né? E a fusão desses sentimentos elevados, em um determinado momento, se transformará em amor. Amor que é todo construído através da equilibrada conduta psicológica em relação a si mesmo, se respeitando, né? Se compreendendo, vamos dizer assim, fica melhor, nos compreendendo, compreendendo o próximo. Então, tanto quanto aqueles que participam, né, do nosso convívio. Joana de Anjos nos orientando. Para realizarmos esse trabalho, a gente que quer harmonia, olha só, harmonia. Então, que nós estejamos bem atentos a toda essa situação. Eu tenho praticado a meditação, não como deveria, mas 1, 2 vezes por semana. Amanhã, toda quarta-feira, a gente realiza o culto do Evangelho no lar, lá na minha casa. Vocês realizam o culto do Evangelho no lar de vocês? Definir aquele dia certo da semana. Se a família puder estar junto, melhor ainda. Mas nem todos puderem estar presentes, alguém toma a iniciativa. Mas se puder estar todos juntos, melhor ainda. Eu, minha esposa, minha netinha, minha filha participamos. Aí o outro que não dá. Então, toda quarta-feira. E ao findar o Evangelho, a gente faz uma meditação. Tem uma do Nanda, guiada na amorosidade. E tem a meditação do Ho Oponopono, onde a gente vai repetindo, seria um mantra, né? Sinto muito, trabalhando isso em nós, me perdoe. É emocionante. Eu te amo e sou grato. Grato a Deus, grato aos pais, grato aos irmãos, grato aos filhos, grato pela vida, grato pela possibilidade que nos é dada. Nos emociona. Isso é repetido inúmeras vezes. A meditação guiada na amorosidade, então, vai falando de coisas de amor para nós vamos repetindo. É difícil, gente. Já tem um bom tempo, né, que a gente pratica meditação na amorosidade. Não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Quem falou que seria fácil? Mas é um trabalho que a gente vai realizando. Para a gente alcançar esse ponto de equilíbrio, tirar essa doença espiritual que se instala em nós, que é o grande problema. A fonte do problema está no espiritual. A fonte de qualquer problema que esteja em nós está no espiritual, na estrutura espiritual, que afeta o perispírito, que faz parte da nossa trilogia, espírito, perispírito, corpo grosseiro. Então, trabalhar tudo isso, sinto muito pelas situações. Sinto muito por ter atravessado a rua, sinto muito por ter causado o seu mau humor. Talvez a culpa tenha sido minha de causar a situação. Em muitos momentos, somos nós mesmos. A gente podia ficar calado numa situação, mas não o orgulho. A gente não fica calado de onde quer responder. Não, eu estou certo. E certo em quê? Aborrece o outro? Nos aborrece? Às vezes calar, que bacana. Eu tenho cada problema na relojoaria por causa de relógio. Mas relógio nunca entrou água. Tá uma brigaiada, gente. Você que fez com meu relógio? Direto. Recentemente teve você, reza para mim não voltar aqui. Tem 2 meses. Tive que ligar pro pai, não sei o que, senão vai voltar com um revólver aqui e vai me dar um tiro. Mas eu podia ter ficado quieto numa situação quando ele entrou, não sei o que. Em vez de eu ficar quietinho. Falei, não, seu relógio caiu. Mas falei assim meio, é o peitinho, né? A gente fala. Mas me perdoe falar para a pessoa. Depois ele voltou, eu tentei falar um pouco com ele, estava muito agitado. Quando eu tiver a oportunidade, que eu encontrar, vou pedir perdão. Vou tentar me aproximar.
A gente tem que ter humildade para isso também. Você desculpe aquele dia que eu podia ser mais harmonioso, mais sereno, tratar das coisas assim de uma maneira mais equilibrada. Então eu sinto muito, eu me perdoe, eu te amo. Temos falado isso? Mais coragem? Falar pelo menos para o esposo, para a esposa, para os filhos. Falar para as pessoas que nos estão conosco, que nós amamos a pessoa. Eu consegui, tenho falado para a esposa que amo ela, tá, gente? Aí já, netinha a gente fala, netinha, mas beleza, te amo. Aí é fácil, né? Mas para a esposa, mas quando, hoje eu vou falar, quando chega perto, desvia o caminho. Aí dá um beijo, né? Dá um abraço, te amo, muito obrigado aqui, ó, sou grato. Então a meditação que a gente vai, como exercício também, o chamado, e não esqueçam do culto do Evangelho no lar, tá bom? Nós tínhamos muito mais para falar, mas o tempo está escasso. Então não existe, para essa evolução, para o processo se cumprir, não existe um número fixo de encarnações para a senda da perfeição. Essa caminhada depende muito de nós. Não tem uns que dão, a pessoa deu um salto, né? Que mudança. Ela se dedicou para aquilo, o outro, eu repito, ficou estacionado. Parece até que retrocedeu. Olha o caso de Maria de Magdala, olha o salto. Talvez seja um salto maior do que de Paulo, de Saulo para Paulo. Porque Saulo tinha uma estrutura intelectual, acadêmica, né? Toda uma criação. Maria de Magdala não. Muitos talvez julgam, concluem, que a evolução dela tenha sido assim mais marcante. Mas continuou só, os nossos dias, contemporânea, Teresa de Calcutá. Então não existe esse número de encarnação para cada um, definido. Cada um aproveita mais ou menos as suas existências. Passo a passo, a luz vai clareando as consciências. Por isso que pedimos a Jesus nos fazer instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensas, o perdão. Discórdia, a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Tristeza, a alegria. Onde houver trevas, a luz. Mestre, faça que procuremos mais consolar que ser consolados. Compreender que ser compreendidos. Amar que ser amados. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz. Paz de Jesus em nossos corações. Graças a Deus.